e é estritamente convexa em zero mais infinito. Você pode inferir, quer dizer, concluir essas propriedades usando o fato de que o log na base A é a inversa, é a função inversa da função exponencial na base A. É óbvio. Tá? Tá? Além disso, você tem o seguinte, ó. Além disso, você tem quem é o limite com x tendendo a mais infinito do log na base. Além disso, se o A é maior do que 1, se o A é maior que 1, quem é o limite com x tendendo a mais infinito do log de x na base A? Esse é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Do ln de x sobre ln de A. E com x tendendo a mais infinito, como isso aqui é positivo, e isso aqui tende a mais infinito, isso tende a limite mais infinito. E, tá? Se é maior do que 1. E quem é o limite com x tendendo a menos infinito do log de x na base A? Isso é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? Do ln de x sobre ln de A. Que é quanto? 0. Se o A é maior do que 1. Que é 0? Não. É quanto? Que 0. Se o x tende a menos infinito, para onde é que vai o logaritmo natural de x? Se o x tende a menos infinito, ó, tá tudo errado aqui. É se o x tende a quem? Me corrijam. Eu não posso fazer o x tender a menos infinito, eu estou no domínio do log. O domínio é o intervalo 0 mais infinito. Se o x tende a 0. Tá tudo errado, agora tá certo. Tá? E quem é esse limite? Se o x tende a 0, quem é? Tá errado também. Quem é? Menos infinito. Porque o logaritmo natural de x, quando o x tende a 0, tem limite menos infinito. Tá? E se o A está entre 0 e 1, tá? Então, quem é o limite do log de quê? Do log de x na base A, tá? Com x tendendo a mais infinito, tá? Isso é o limite com x tendendo a mais infinito do ln de x sobre ln de A, que vai dar quanto? Menos infinito. Porque o x está tendendo a mais infinito, mas o ln de A é negativo. O ln de x tende a mais infinito. E, finalmente, aí eu vou limite com x tendendo a menos infinito do log de x na base A. É o limite. De novo, está errado. É x tender a 0. Presta atenção, né? Limite com x tendendo a 0. Falta de água. Vamos ver aqui. Limite com x tendendo... Está aceso, tá? Tá. Limite com x tendendo a 0 de ln de x sobre ln de A. Isso dá quanto? Dá mais infinito. Tá? Dá mais infinito. Então, se você junta tudo isso aí, todas as informações, você esboça o gráfico do log na base A. Log na base A, seguinte.
Isso aqui, ó. Sempre passa por aqui, né? Porque o log de 0 na base A é 1, tá certo? E aí vamos ao primeiro caso. A maior do que 1. Ela é estritamente o quê? Crescente, estritamente côncava e satisfaz esses dois limites aqui. Então o gráfico tem essa configuração. Isso é o gráfico de y igual ao log de A na base x, se o A é maior que 1. Tá? E se o A está entre 0 e 1. Passa por aqui também. Só que ela é estritamente o quê? Decrescente e é estritamente convexa. O gráfico tem concavidade voltada para cima. E satisfaz esses dois limites aqui. Com x tendendo a mais infinito, ela tende a menos infinito. Com x tendendo a zero, ela tende a mais infinito. Então ela vem lá de cima. Mas de cima faz isso. Tá? Isso é o gráfico de y igual ao log de x na base A, se o A está entre 0 e 1. Tá bom? E vamos derivar, usando as formas de derivação. Se f de x é igual a quê? A log na base 10 de x3 mais 4x2 menos o seno de x. Então, isso aqui eu tenho a composição de funções diferenciáveis. Se isso aqui ocorre, quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada do log de 10 aplicada nessa função. Quanto é a derivada, ó? Quem é a derivada do log na base A em x? Quem é? É 1 sobre x ln de A. Então, quem é que fica a derivada aqui? Fica 1 sobre quanto? X ao cubo mais 4x2 menos o seno de x vezes quem? Logaritmo natural de 10. Vezes o quê? Aí a derivada dessa função, que é quanto? 3x ao quadrado mais 8x menos o cosseno de x. Essa é a derivada. Tá? Essa é a derivada. Ela é por causa dessa fórmula aqui. Tá certo? Derivada. Tá? Agora preste atenção. Preste atenção. Fazer de azul para destacar, fica bem diferente. Se g de x é o log na base 8 de x menos 2 sobre x mais 5, por exemplo. Então, vejam se, ó, porque isso aqui, quem é o domínio, ó, primeira coisa, quem é o domínio da G? Quem é o domínio da função G? Quem é? É o conjunto formado por quê?
por cada x real, tal que x menos 2 dividido por x mais 5 é o que? Positivo. Mas eu sei, estudando o sinal, que isso aqui é a união de dois intervalos. É o intervalo menos infinito, menos 5, união com o intervalo 2 mais infinito. Nesse intervalo, os dois são positivos. E nesse intervalo, os dois são negativos. Dois que eu digo, numerador e denominador. Então está aqui. O quê? Estudo de sinal. Você tem que estudar o sinal de x menos 2 sobre x mais 5. Estudando sinal, você vê que o domínio é esse. Por exemplo, pegue o menos 6. Faça x igual a menos 6. Dá quanto? Dá menos 6 menos 2, dá menos 8. Menos 6 mais 5, menos 1. Então isso aqui dá 8. Positivo, eu posso calcular o log. Tá? E o menos 6 está aqui dentro. Tá bom? Daí, você tem o seguinte. Isso é um detalhe técnico, mas que deve ser observado. Daí, quem é g de x? G de x é o log na base 10. Olha, g de x é o que dá base 10. Qual é a base? Base 8. É o log da base 8. Se eu estou calculando g de x, o x está no domínio da g. Mas se x está no domínio da g, essa expressão tem que ser positiva. Se ela é positiva, ela é igual ao seu módulo. E, portanto, eu posso calcular o quê? Log na base 8 de quê? Do módulo de x menos 2 sobre quem? X mais 5. E isso é igual a quê? Propriedade do log. Log do quociente é a diferença dos logs. Isso aqui é o log na base 8 de quem? Do módulo de x menos 2 menos o log na base 8 de quê? Módulo de x mais 5. Isso aqui é verdade, não é? Tá? Observe uma coisa, ó. Observe uma coisa. Isso aqui não é igual ao log na base 8 de x menos 2 menos o log na base 8 de x mais 5. Por que não é igual? Porque o domínio dessa função é só esse intervalo. Porque para eu calcular essa expressão, x menos 2 tem que ser positivo e x mais 5 tem que ser positivo. Aonde isso ocorre? Isso ocorre só nesse intervalo. Então, se eu derivar essa função olhando para cá, eu estou calculando a derivada somente nesse intervalo. Então, eu não posso, eu tenho que botar o módulo. Mas por que eu boto o módulo? Você já sabe por quê. A mesma coisa que foi do logaritmo natural. Porque, veja, ó. Dá um parênteses aqui. Aí você vai perceber a importância dessa funçãozinha que eu vou colocar agora. Ó, fazer de preto aqui para diferenciar. Seja H, tá certo? Dado A positivo com A diferente de 1, seja H a função dada
H seja H de 0 mais infinito. De 0 mais infinito, não. De R asterisco. Agora é R asterisco. Em R, a função dada por h de x igual ao log na base A do módulo de x, qualquer que seja o x, o quê? Diferente de zero. Então eu tenho o seguinte: quem é o log, quem é h de x? H de x é quem? É o log na base A de x. Se x pertence ao intervalo dos positivos, o x é positivo, e é o log na base A de quem? De menos x, se o quê? Se o x é negativo. Concorda? Concorda? Deixar assim. Aí vamos derivar. Daí, H é diferenciável, porque ela tem derivada aqui e aqui. Ela coincide com essa função nesse intervalo aberto, só que essa função é diferenciável. Então, H é diferenciável desse intervalo. A mesma razão aqui. Então, H é diferenciável com quem é a derivada da H em x. Vamos derivar por partes. Quem é? Quem é a derivada disso aqui? Em x. É 1 sobre x no logaritmo natural de A. Se o x é positivo. E quem é a derivada disso aqui em x? Regra da cadeia. É 1 sobre menos x ln de A, porque a derivada dessa função em menos x, vezes a derivada do menos x em relação a x, que dá quanto? Menos 1. Então eu caio na mesma coisa, ó. 1 sobre x ln de A. Se o x é negativo. Ou seja, a derivada de h em x, quem é? É 1 sobre x ln de A. Qualquer que seja o x, diferente de zero. Então, essa função aqui, ela vai me socorrer agora. Porque essa igualdade aqui, ela é verdadeira, qualquer que seja o x no domínio da G. Aquela outra que eu coloquei aqui, não é qualquer que seja o x no domínio da G. É qualquer que seja o x aonde? Nesse intervalo. Aí, se eu fosse derivar por ali, tecnicamente, eu estaria derivando só nesse intervalo, mas eu quero derivar no intervalo todo, que é o domínio da função, onde a função é diferenciável, porque ela é composta de duas funções diferenciáveis, então ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Agora, morreu, sabe por quê? Porque aqui eu tenho o log na base 8 composta com o quê? O log na base 8 não. Eu tenho essa função h na base 8 composta com quem? Com x menos 2. Então eu vou derivar isso aqui. Eu olho para cá e vejo como uma composição de duas funções. A função h com a igual a 8, tá? Composta com x menos 2. A mesma coisa aqui. Então eu derivo a partir daqui e eu obtenho o seguinte. É como se o log não existisse, mas ele existe. Tá certo? A derivada da h em x, quem é? É 1 sobre quem? X menos 2, logaritmo natural de 8, tá certo? Menos o quê? 1 sobre x mais 5, vezes o quê? Logaritmo natural